podcast. Hoje nós temos o Caco Pena. Olá! Olá! Gostei da introdução, hein? Oi! Nossa, obrigada. Bem animada. Olá, temos um podcast! Nossa, que Ficou bacana. O pessoal tá lá tirando aquele cochilo lá, quase dormindo em cima do livro, vou ouvir um podcast e pá, chega animado. Ah, mas tem que ser. Bom demais, Amanda. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Nossa, que bom também. Você é muito presente nas redes sociais. E nada como estar num podcast mesmo, né? Tamo aí, tamo junto. Então, podemos começar? Vamos lá, você que manda. Então tá, então vamos começar com a primeira pergunta. Como é que você deseja se apresentar? Você diz assim em relação ao trabalho? No Como é que você CACD? se define? Ah, cara, é engraçado, assim, a gente começa a partir para uma questão mais filosófica, né? Porque quando você pergunta como eu a gente trabalha muito com essa questão de como você se define em relação ao que você trabalha, né? Primeira coisa que a gente pergunta para as pessoas, assim, né? O que você é? E a pessoa fala, eu sou professor, ou eu sou dublador, ou eu sou, né? Na verdade, a gente é muito mais do que isso como pessoa, né? Mas a gente entra numa questão meio filosófica. E cada vez que eu vejo essa pergunta assim, de que você é, me dá vontade de falar assim, cara, eu sou pai, né? Eu sou marido, eu sou, né, pessoa, ser humano, né? Mas em relação, assim, ao que interessa para os nossos ouvintes hoje, eu sou professor de português, sou formado pela Universidade de São Paulo, eu tenho duas habilitações, né? Eu sou formado em português e linguística, embora eu tenha feito posteriormente a licenciatura só em linguística. Eu não fiz a licenciatura, aliás, em português, né? Eu não concluí a licenciatura em linguística. Faltou fazer os estágios, né? Na verdade, não encontrei onde fazer estágio de linguística. Mas eu fiz só o bacharelado daí. E trabalho com concursos públicos desde 2007. E há mais de 10 anos, já em 2009 para 2010, eu já comecei a trabalhar com o CACD, né? Foi apresentada a prova do CACD e achei uma prova muito interessante, realmente, porque é uma prova que sai muito daquilo que eu chamo da macetologia, né? Aquela questão de você ficar decorando frases prontas, musiquinhas, aquele monte de exemplo inventado que a gente vê muitas vezes, né? Vovó comeu biscoito. Comeu o quê? Biscoito. Pergunta o que objeto direto. Aí chega na prova não tem nada disso, né? Mas eu entendi com o exemplo da vovó comeu biscoito, mas por que no CACD eu não entendo? Porque o CACD vai muito além disso, né? E como o CACD acaba sendo uma prova que exige uma reflexão, antes de tudo, sobre o fazer linguístico, né? Ah, a minha habilidade, não só a minha habilitação, mas a minha paixão pela linguística acabou casando muito bem, né, com o desenvolvimento da prova. Então, é uma prova da qual eu gosto muito mesmo. E sou ator desde os 13 anos também. Isso também contribui bastante nessa questão. Mais um ponto que me atrai bastante, né? Porque a prova do CACD tem muita temática voltada a questões não só linguísticas, mas a questões literárias, questões artísticas, né? Questões da tal da identidade nacional, que vem muito dessa questão da cultura popular, com a qual eu tenho também um contato muito grande. Cheguei até a fazer estudos mesmo, né, a respeito de literatura de cordel, enfim, de outras manifestações populares. Isso ainda na época da faculdade, né, fiz bastante estudo sobre isso. Então, foi algo que meio que juntou assim várias paixões, né, minhas individuais, e eu consigo um pouco canalizar tudo isso nesse estilo da prova do CACD.
Então, acaba que é uma prova mais exigente, de fato, mas é uma prova que permite que a gente faça um trabalho realmente diferenciado para um público diferenciado, né? Porque o público do CACD também é um público diferente, exige bastante, claro, mas a partir do momento em que você se está disposto, né, a essa exigência, é um público generoso, no sentido de quando a gente está em sala de aula, Amanda, e eu saí de sala de aula já há alguns anos, dentre vários motivos, esse que eu vou te falar agora. Quando a gente está em sala de aula, a gente sente que a gente está um pouco falando sozinho, né? Uhum. Eu até na época, porque eu tenho também habilitação, o registro profissional de ator e de locutor, né? Eu sou também radialista, estudei mesmo e tal, tenho registro profissional. E na época eu brincava muito, falava assim que o radialista cumpre a profissão diametralmente oposta à profissão do professor, porque o radialista está sozinho numa sala falando com um monte de gente e o professor está com um monte de gente numa sala falando sozinho, né? E era assim que eu me sentia um pouco quando dava aula para cursinho para vestibular e tudo, e para outros grupos. E o público do CACD não. O público do CACD é um público que interage, que participa, né, que pergunta, mesmo a gente trabalhando à distância, né, tem um contato grande, tem um interesse grande, né, em aprender, em além, em aprofundar, em ver relações entre os assuntos, e isso é encantador. Isso é encantador. Então, é por isso que eu estou aqui, né? Então, até esqueci qual foi a sua pergunta, como que eu me apresentaria, né? Então, acho que antes de tudo, eu me apresentaria não só como um professor de português, mas como um estudioso e apaixonado pela linguagem e por todas as formas de manifestação artística, principalmente as manifestações populares. E a linguagem é uma forma de expressão também, daí o meu encanto nesse caminho. Acho que é isso. Nossa, tá muito bom. E quais são as principais características da prova de português CSD para você? Da E primeira fase e da segunda? da primeira e da segunda, então, eu tenho, inclusive, um curso. Posso falar aqui do curso, Amanda? Pode à vontade. Já comecei, né? Eu tenho um Uhum. mini curso gratuito, é só se inscrever, em que eu faço uma análise bem aprofundada das últimas 7 provas, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, né? Então, eu já convido até quem está ouvindo, o pessoal que está ouvindo, a se inscrever no mini curso gratuito. É só se inscrever no site espiral.provadeportugues.com.br/CACD. espiral.provadeportugues.com.br/CACD. Lá embaixo vai ter o link para você se inscrever no mini curso gratuito. Lá vai ter uma análise mais aprofundada, vai aplicar essas características que eu ressaltaria agora. Um pouco dessa sua pergunta, eu acabei já respondendo até no começo, né, nessa minha apresentação, na minha justificativa de por que eu trabalho com o CACD. Justamente as características da prova do CACD, a característica principal é aquela que eu disse da reflexão a respeito da linguagem. Essa noção, principalmente, de que a linguagem, como a gente faz com línguas estrangeiras, né? Mas o estudo do português, assim como a gente tem essa noção com língua estrangeira, mas não sei por que no português o pessoal acha que é diferente, o estudo da língua é um todo. Não é um monte de módulos soltos, fragmentados, um sem relação com o outro. Sabe? É como se a gente for estudar francês, vamos botar, né, o estudante para o CACD que está começando agora a estudar francês, e aí ele está lá no primeiro ano de francês e de repente ele passa para o segundo ano de francês. Aí ele diz assim, ufa, ainda bem que eu passei para o segundo ano de francês, porque agora eu não preciso mais saber o conteúdo do meu primeiro ano de francês. Não preciso mais agora, porque agora eu estou no segundo ano de francês.
Aí ele passa para o 3º ano de francês e fala, legal, agora não preciso mais saber o conteúdo dos 2 anos anteriores. E não, ninguém faz isso com francês. Muito menos com outros idiomas, né? Sei lá, o cara quer usar alemão. Eu estudo um pouco de russo, né? E eu comecei a faculdade, aliás, em russo, depois eu troquei para linguística. E eu jamais estudaria russo da maneira como as pessoas estudam português, né? Fragmentando assuntos. E aí suponha que eu tenho uma dúvida de algo de russo, e eu fui para o russo porque o francês já é mais próximo, né, ao CACD, mas então você, CACDista que está ouvindo a gente, imagine que você vai estudar russo e tem uma dúvida em alguma construção em russo, e aí você olha e consegue descobrir que aquela construção está na página 429 de uma gramática em russo. E aí você vai e começa a ler aquela página de número 429 da gramática em russo. E, obviamente, você não vai entender nada se você não começar da primeira página. E aí você fica lendo, você lê 20 vezes aquela página. Aí você diz assim, tá vendo? Eu nunca vou aprender russo. Porque eu já li essa página 30 vezes e ainda não entendi. Claro que não. Se você voltar para a página 1, isso dá a página 2, a página 3, a 4, e for numa sequência evolutiva e construtiva, construindo esse conhecimento como um todo, você vai chegar à página 429 e vai entender. Aquilo que é impossível passou a ser óbvio, porque você teve uma bagagem prévia que te fez chegar àquilo, você relacionou os assuntos para chegar lá. É o que o pessoal faz com português, com coisas, por exemplo, eu não entendo crase. Eu não entendo crase. Aí o cara vai, pega lá a página 429 da gramática, em que tem lá crase, e fica decorando aquelas construções. Cara, crase, na verdade, é algo extremamente óbvio. Não existe o assunto crase. É isso que a gente tem que entender. Usando crase como exemplo, né? Não existe o assunto crase. O que existe é artigo, preposição, pronome demonstrativo, pronome oblíquo. Existem e pronome relativo, né? No a qual, que são os casos em que pode aparecer um a. Se eu tiver uma preposição a e um outro a do lado dela, vai juntar. Crase nada mais é do que um a ao quadrado. Então, não existe aquele monte de regras, supostas regras, com exceções para crase, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Por isso que o cara decora aquilo e vira e mexe e fica com dúvida de se ocorre crase numa determinada situação ou não. Porque ele decorou, mas não entendeu. Qualquer exemplo que saia daquela fabricação, daquela invenção, ele já se perde. Porque ele não foi na estrutura. Então, se eu entendo que crase é um a ao quadrado. Tem 2 juntos. Mas aí é morfologia, na morfologia que eu resolvo, não aqui. O CACD tem muito essa visão. Por quê? Ele vai pegar a sentença e não vai pegar uma sentença solta que você pensa lá naquela musiquinha que a tia Jurema falou, cantou para você na 6ª série e você resolve. Não vai. Ele vai perguntar, e se você pegar essa estrutura e mexer aqui, e se você pegar esse aqui, colocar esse para cá, acrescentar uma palavra, tirar uma palavra, e se você mudar um pouco isso, colocar uma vírgula ou não, e se trocar esse verbo, vai acarretar alguma diferença na semântica? Ou seja, ele pede que você considere a linguagem como uma construção única, como um todo mesmo. Para isso, esse conhecimento relacionado é que é o grande diferencial. Então, eu falo sempre, não existe um português para CACD. O português é o mesmo, a gramática é a mesma. O que existe é uma maneira de se aplicar esse conhecimento como estruturas soltas, fragmentadas, ou como realmente uma expressividade, uma ferramenta para a expressividade. E aí, quanto mais eu conheço essa ferramenta, mais eu vou poder me expressar. E mais eu entendo as expressões. E essa é a grande ligação, então, entre a primeira e a segunda fase. Por quê? Eu tenho a ferramenta. Na primeira fase, eu vou entender as expressões da ferramenta. Na segunda fase, eu vou produzir com essa ferramenta. É como estudar linguagem, Amanda, é como tocar um instrumento, não é? Você imagine agora indo para a questão da produção. Imagine que eu tenho uma melodia na cabeça, mas eu não sei o instrumento, eu não conheço
o instrumento, eu não toco o instrumento. A melodia vai ficar na minha cabeça, eu não vou conseguir passar essa melodia pro instrumento, né? E à medida, então começo a estudar a teoria do instrumento. Começo a estudar e tal. Quando eu começo a estudar a teoria do instrumento, quem está ouvindo a gente que toca o instrumento não me deixa mentir sozinho. Quando eu começo a estudar a teoria do instrumento, não só eu sou capaz de reproduzir a melodia que estava na minha cabeça, como eu sou capaz de produzir melodias diferentes. E começo a estruturar ainda mais as melodias que eu produzo, porque eu começo a ter noção de tudo que aquele instrumento pode me oferecer. Se eu não sei tudo que aquele instrumento pode me oferecer a ponto de brincar com isso, eu fico naquela melodia mais restrita. Eu estava vendo esses dias no YouTube. Eu toco gaita desde os 18 anos de idade, embora eu nunca tenha estudado teoria da gaita. Eu toco de orelhada, né, como hobby. E há 1 mês e meio eu comecei a fazer aula e estou aprendendo a teoria. Talvez daí essa metáfora com a música, com a teoria da música. E eu estava vendo um vídeo no YouTube de um cara ensinando o ciclo das quintas. Ciclo das quintas e como aplicar o ciclo das quintas na hora que você vai tocar violão. Eu nem toco violão, mas achei muito interessante o jeito que ele explicou. E aí ele tocou uma música só passando de um acorde para o outro e tocou a música passando de um acorde para o outro usando esse recurso do ciclo das quintas. Cara, é outra produção. É outra coisa. E é algo que para ele é extremamente óbvio, extremamente simples. Por quê? Porque ele conhece a teoria do instrumento. Ele sabe tudo que aquele instrumento pode oferecer para ele. E aí, na hora que ele vai aplicar, ele faz uma produção muito mais detalhada, como se para ele estivesse sendo óbvio, né? E o português, a linguagem é isso. É isso. O Celso Cunha já disse na gramática dele, tem um prefácio, e isso tem até numa das videoaulas do mini curso gratuito. Eu disponibilizei uma aula do meu curso do Gramática Inspiral. 2 aulas eu disponibilizei para o pessoal do mini curso gratuito. Numa delas é o que é estudar português. Muito importante essa aula. E eu até mostro esse trecho da gramática do Celso Cunha, em que ele fala justamente que estudar a linguagem, e ele faz essa relação com a criança. Ele põe, a criança, não é que ela decora estruturas, ela aprende a estrutura e reproduz. Não, não. Ela começa a entender a lógica e produzir estruturas a partir de uma lógica. Estruturas que ela nunca ouviu, mas que ela produz a partir do entendimento dessa lógica. E aí ele faz uma relação muito interessante. Ele mostra que a criança começa a raciocinar, aprofundar a sua capacidade de raciocínio a partir do momento em que ela desenvolve a habilidade linguística, e não o inverso. Não é que ela só pensa e reproduz na fala. Não, quanto mais ela conhece a fala, mais ela desenvolve o raciocínio. Porque ela conhece as possibilidades que a fala oferece de ela produzir o raciocínio. É como essa relação que eu fiz agora. De quanto mais você conhecer o instrumento, mais elaboradas as suas melodias vão ficando. Percebe? Então é isso que é a exigência, tanto da primeira quanto da segunda fase. Eu conhecer a linguagem como uma ferramenta, para a partir dessa ferramenta como um todo na mão, eu conseguir tanto perceber sutilezas na produção. Um especialista em música clássica não ouve a mesma música que eu. Ele vai perceber ciclo das quintas, por exemplo, que eu não perceberia. Ele percebe detalhes que passa despercebido no ouvido de um leigo. Até você posta muito coisas de arte, né, Amanda? Sim, exato. Sim, não é? Você se interessa pela arte. Com certeza você vê um quadro diferentemente de alguém que não gosta de arte, que vai ver só um mero desenho, né? Então, quando você vê um quadro e conhece a teoria, você percebe a diferença entre um expressionismo e um impressionismo, você tem a teoria daquilo, você vê quadros diferentes, vê detalhes que para outras pessoas passam despercebidos. E isso é o que eu faço, é o que a gente faz num texto. Se você conhece a teoria linguística, conhece português, conhece a linguagem como ferramenta linguística, não só conjunto de regras, você lê um texto diferente, você lê um Machado, lê uma Clarice, ou lê até mesmo textos mais técnicos, mas percebendo construções que no olhar do leigo
passariam despercebidos. E isso reproduz na sua produção textual. Aí, a produção textual vai usar muito isso, não só quando a gente fala que 30 pontos da redação, né, ou 50% da nota da redação é de correção gramatical, conteúdo gramatical. Mas esse conteúdo gramatical, veja, vai muito além de simplesmente, então, você acertar vírgulas, acentos, pontos, regências, enfim, vai muito além disso. Você vê essa construção gramatical elaborada, o conteúdo, o conhecimento gramatical na própria construção dos períodos, no trabalho com subordinações, no trabalho de como você tem o planejamento textual e como esse planejamento é passado por escrito. Isso exige uma habilidade linguística muito grande. Além, claro, que daí é o grande diferencial da segunda fase, da capacidade argumentativa, que também segue essa questão de não haver formas. A argumentação, Amanda, tem uma forma, mas nunca uma forma. Isso é bem diferente, né? A forma argumentativa, a forma retórica, o desenvolvimento, esse trabalho estrutural que sempre pode melhorar, voltando à metáfora do instrumento, assim como a gente nunca está pronto para tocar um instrumento, se o cara toca um instrumento há 20 anos, ele toca muito bem. Se ele toca 40 anos, ele vai tocar melhor ainda. Há 50 anos, melhor ainda. Ele nunca termina, né, de estar bom em um instrumento. A retórica também não. Você nunca termina de estar bom em retórica. Você sempre vai encontrar um raciocínio diferente, uma maneira diferente de trabalhar um determinado tema. Ninguém argumenta, Amanda, do mesmo jeito sobre qualquer assunto, né? E o mesmo assunto não faz com que todas as pessoas argumentem do mesmo jeito sobre ele. Então, isso é o pensar a retórica, assim como pensar a estrutura linguística, com a qual eu comecei a falar aqui, o pensar a estrutura retórica na segunda fase, né? Tirando qualquer forminha, como se eu pudesse argumentar de tudo sobre o mesmo jeito, tirando tudo isso, entendendo o que é argumentar, qual é a lógica de um raciocínio, como desenvolver esse raciocínio, trabalhar exemplos, buscar exemplos, perceber que o foco, o diferencial do foco da primeira fase, da segunda fase de português para as outras matérias, compara, por exemplo, com história. Qual seria a grande diferença da prova de português para a prova de história, por exemplo? Em história, ou até mesmo economia, o que interessa é você demonstrar o conhecimento do fato. Então, eu mostro o fato per se, vamos dizer assim. Em português, não é o fato que me interessa, é por que aquele fato está lá e como esse fato funciona como uma ilustração pertinente à ideia desenvolvida. Então, o foco é outro. O foco é a ideia. Não basta só mostrar que eu sei história. Não basta eu mostrar que eu conheço aquele dado da economia, mas é por que aquele dado é pertinente nesse meu fluxo argumentativo. E para isso tudo existem técnicas, e a gente conhece então uma caixa de ferramentas enorme nas técnicas, usando uma imagem de uma hipnoterapeuta chamada Melissa Tiers. Ela fala dessa questão da caixa de ferramentas para terapia. Eu sou hipnoterapeuta também. E usando então essa metáfora da caixa de ferramentas, né, que ela faz. Então a gente tem uma caixa de ferramentas enorme para, na hora de fazer o serviço, saber exatamente qual é a ferramenta melhor para aquele serviço. E não é porque para esse serviço eu usei essa ferramenta que eu vou usar essa ferramenta em todos. Cada serviço vai exigir uma ferramenta diferente. Eu preciso ter a caixa inteira. A retórica é isso. A gente sempre aprofunda para, na hora, a gente olhar para o tema e falar, tá, qual é o meu conhecimento sobre esse tema? A partir do que eu sei sobre esse tema, qual é a melhor maneira de eu desenvolver a minha argumentação sobre isso? Legal. E aí eu conheço a ferramenta linguística, conheço a ferramenta retórica, junto as duas e produzo o texto. Percebe? Mas o que é muito interessante é que, tanto em uma quanto na outra, é tudo muito... A exigência muito no
na reflexão, no pensamento, no desenvolvimento de um raciocínio, no desenvolvimento de um senso crítico, no pensar no que se está fazendo, não simplesmente em um sair fazendo, sabe? Como no colégio em que a gente simplesmente classificava a oração, a professora dava certo, classifiquei corretamente. Ah, por quê? Por que que essa classificação? Cara, nem sei por quê, mas eu chamo disso aí e tiro nota, né? Você vê que poucas questões, aliás, do CACD trabalham com classificações. Pouquíssimas. Se a gente selecionar as questões que trabalham com classificações, são raras, assim, minoria, né? Quantas questões, por exemplo, quantas vezes você já viu no CACD um item dizendo assim: este período é formado por uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo? Certo ou errado? Não tem. Não é assim que aparece. Percebe? Mas é pensar o que, que é um trabalho com subordinada. A relação semântica de causa e tal. Né? O verbo, se eu mexer aqui nessa conjunção, fica igual? Não, porque daí eu vou precisar reduzir a oração. O verbo vai ter que ficar no infinitivo. Ah, se eu tirar esse que, aí eu vou ter que reduzir a oração, vai mexer aqui, tem um paralelismo ali, então vou ter que trabalhar ali embaixo também no paralelismo. Então não é a classificação. Eu conheço a classificação, porque eu sei o que fazer com ela, para poder pensar sobre isso, tanto na leitura quanto na produção. Né? Convido também até o pessoal a assistir a playlist, também gratuito, tudo gratuito para vocês. No YouTube, eu estou fazendo uma playlist chamada Série Redação. Série Redação. Lá eu falo bastante dessa questão do desenvolvimento. Já tem 6 aulas no momento da gravação deste podcast. Dependendo de quando você ouvir, pode ser que já tenha mais. Mas lá eu estou desenvolvendo essa questão de como pensar a redação, de como entender essa questão do raciocínio, né? Desde o comecinho mesmo, porque, Amanda, veja, como que a gente aprende a fazer redação na escola, né? O cara olha lá o tema e faz aquele famoso brainstorm, né? Fica pensando em tudo que ele sabe sobre o tema. Não sei se você já viu isso, já viu esse raciocínio, Amanda? Já vi. Já viu, né? Tudo que você sabe sobre o tema. Aí o cara fala, legal. Aí ele vai escolher os 3 pontos que ele acha mais legal. Ah, então beleza. Então na minha redação eu vou usar esse fato, esse fato, esse fato. Beleza. Aí depois ele pensa, e agora? Qual vai ser a minha tese? Cara, olha o absurdo disso, Amanda. Primeiro você pensa em como você vai desenvolver uma argumentação, em como você vai convencer, para depois pensar em do que você vai convencer. Cara, não faz o menor sentido. Qualquer convencimento que eu vou fazer, primeiro eu penso, do que eu vou convencer o cara? Ah, legal. Agora, como eu vou fazer para convencê-lo disso? Né? E na redação, o cara aprende a fazer ao contrário. Na escola, a gente aprende a fazer ao contrário. Primeiro pensar em como, depois em pensar em do que. Óbvio que não dá certo. Óbvio que não dá certo. Por quê? Porque o problema é a redação fazendo ao contrário. Aí, claro que não dá certo. Então, são alguns pontos muito simples se a gente pensar assim, mas que exigem, como eu te falei, essa reflexão, né? Esse pensar, o que que eu estou fazendo aqui? Até mesmo para usar esses recursos milagrosos de redação que a gente vê por aí, essas forminhas prontas e tudo mais, no CACD não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque são temas que vão exigir esse trabalho reflexivo. Respondi, Amanda? Respondeu, nossa, muito bem. E não, é assim mesmo. O podcast é realmente a gente quer ver como é que você percebe as coisas e como é que você achou que a prova evoluiu desde 2007? Olha, principalmente na segunda fase. Principalmente na segunda fase, né? Bom, na primeira fase a gente teve uma mudança, primeiro porque antes tinha questões também de múltipla escolha, né? Era mesclado, né? Tinha múltipla escolha e tinha certo e errado e tudo mais, né? Aí depois tiraram isso e depois diminuíram de 14 para 10 questões. Então já teve um trabalho nesse ponto, e 10 questões ainda não é pouca coisa. Mas em relação ao estilo
de textos e questões, na primeira fase as mudanças não foram tão bruscas. A única novidade que a gente teve de 2 anos para cá foi a inserção de textos diplomáticos, notas diplomáticas que não apareciam antes, né? A gente tem alguns perfis de textos da primeira fase. Basicamente, a gente trabalha com textos literários, textos de análise literária, crítica literária, análise literária, e textos metalinguísticos, ou seja, textos que falam sobre linguagem, a linguagem como expressão, e aí entram vários aspectos nesse ponto. Mas, basicamente, esses 3 troncos. E de 2 anos para cá, começou a aparecer texto diplomático, texto mais técnico, não a prova inteira, mas, claro, né, ainda tem texto diplomático, texto literário, de análise literária, crítica, e textos metalinguísticos. Mas esse acréscimo dos textos também do campo da diplomacia, né? Inclusive, no curso de aprofundamento para o CACD, depois eu vou falar dele, a gente trabalha com esses troncos temáticos, né? Para ficar bem próximo à prova. Mas então, na primeira fase foi mais o acréscimo do texto, mas o estilo das questões, claro, considerando que as questões de certo e errado, né? Considerando esse estilo, não houve uma mudança brusca. Para a segunda fase, aí sim. Na segunda fase, até 2014, houve e havia uma exigência maior na relação às temáticas propostas, né? Havia uma questão mais focado no conhecimento de política internacional, no conhecimento de relações exteriores. Eu até brincava que a prova de português acabava sendo uma prova de política internacional vestida de prova de português, né? Porque eram questões muito específicas. Por exemplo, você pega a prova de 2013, na prova de 2013 ele trabalhava com a temática da redação, né? Tinha lá um texto de 1963, um texto de 2013, ano de realização da prova, falando sobre o comércio internacional e como os países se beneficiavam ou não do comércio internacional, e era para você falar sobre isso, né? Se houve e tal. Era uma questão de comércio internacional, né? Na prova de 2014 também foi uma temática que falava para você emitir opinião a respeito das perspectivas de longo prazo da política externa brasileira, sabe? Então eram temas assim bem próximos à política internacional, né? A prova de PI. Qual que era o grande desafio? Como eu te falei agora há pouco, era justamente você transformar isso em algo argumentativo e não meramente expositivo. Agora, de 2015 para frente, a temática da redação veio com outra cara, né? Nas questões, eles já iam brincando um pouco mais com isso. Mas de 2015 para frente, isso começou a aparecer na própria temática da redação. Então, o que eles fizeram em 2015? Até surpreenderam. Até foi uma surpresa quando eles vieram com aquela questão do ser um diplomata brasileiro. Né? O que é ser um diplomata brasileiro? Tá, você está estudando aí para diplomacia e tudo mais. Você já parou para pensar no que você está fazendo? A pergunta foi essa, cara. E o cara que simplesmente bitolava, não, preciso falar de política externa, preciso falar de comércio internacional, preciso falar disso. O cara que simplesmente ficava preso a isso, de repente se viu numa saia justa de parar para pensar, tá, o que eu estou fazendo aqui? Quem eu estou querendo representar lá fora? Porque, veja, a temática foi muito importante, Amanda, não era o que é ser um diplomata. É o que é ser um diplomata brasileiro. E ainda fazia uma relação com a escrita. Essas metáforas que eu faço muito, né? Eu trabalho com muitas metáforas do instrumento, de ferramenta, enfim. E eles trabalharam com uma metáfora interessante também. Eles pegaram um texto literário, né? Que
cujo escritor falava sobre o que é ser um escritor brasileiro. Falava, cara, ser um escritor brasileiro é outra coisa, né? Era do Lúcio Cardoso, lembrei. Estava buscando o nome dele aqui. Do Lúcio Cardoso. E ele falava o que é ser um escritor brasileiro, cara, que o Brasil tem algumas características e tal. O escritor brasileiro capta isso e precisa reproduzir isso. Escrevo para brasileiros. Eu sou brasileiro escrevendo para brasileiros, né? Então, veja, o que é ser um diplomata brasileiro? Ou seja, tudo isso que você estuda, tudo isso que você vê, tudo isso que você capta de informação em geografia, em história, em TI e tal. Você já refletiu sobre tudo isso? Como você vai usar? Como você percebe o Brasil? E como você, como diplomata, vai representar tudo isso? Então, eles vieram com uma proposta diferente de reflexão. E aí, em 2000... Opa, deu algum erro aqui no meu computador. Pronto. E aí, em 2016, eles deram sequência com aquele clássico tema do Machado de Assis, antes cair das nuvens que de um terceiro andar, né? E aí, fazendo esse paralelo, pela primeira vez, né, na proposta de redação, esse paralelo direto com uma referência literária, reflita sobre essa referência literária e associe a um fato histórico. Puxa vida, então, pera, eu tenho que pegar o conhecimento de história, refletir sobre ele, tirar uma mensagem. Porque, na verdade, era isso. O Antes Cair das Nuvens que o Terceiro Andar não era só falar de Machado de Assis. Pelo contrário, você poderia nunca ter ouvido falar de Machado de Assis na vida. Claro, ouvir falar ajuda, mas poderia. É a mensagem disso. Então, entender a metáfora, captar isso como mensagem e falar de qual fato da história do Brasil ou da história mundial, de qual fato você pode usar para ilustrar essa mensagem. Você pode tirar essa mensagem, né? Me fugiu o nome aqui, eu ia usar aquele nome a moral da história. De qual fato histórico você consegue tirar essa moral como ensinamento, que a gente olhar para trás e falar, caramba, esse fato histórico mostrou pra gente que é melhor cair das nuvens que de um terceiro andar, então vamos em frente, né? Percebe? Refletir sobre o que você está estudando. Isso foi uma mudança muito grande. Uma mudança muito grande. Então, vale mais você pegar, por exemplo, trabalhar com provas recentes do que provas antigas, né? Não é muito interessante, se o cara for treinar redação, pegar, por exemplo, uma prova de 2012, né? Principalmente a temática da redação. Nas questões, eles já vinham brincando com uma subjetividade um pouco maior, né? Aí vieram em 2017 com a história do tolerância versus intolerância, né? Então, frase do Saramago, já fazendo essa referência literária também, aproveitando a referência Saramago, falando sobre a tolerância, a intolerância, qual que é melhor, como que isso pode ser trabalhado, né? E sempre trazendo para esse contexto do que é o Brasil, dessa identidade nacional, da construção, esse conhecimento do brasileiro como tal. Aliás, só fazendo um parênteses, no YouTube também eu estou fazendo uma playlist de entrevistas chamada Identidade Nacional, que é para os CACDistas. É para os CACDistas, né? Já eu volto a ela. E aí foi isso. Até que chegou. Até que chegamos agora, em 2019, com a história da terceira margem do Rio, por exemplo, né? Que muita gente às vezes surpreendeu, mas não, já é algo que virou padrão. Dá para dizer que virou. Né? Pegar uma referência literária, mas não a necessidade de conhecimento desta referência em si, né? Mas o entender ali o que ele está querendo e fazer uma relação metafórica para tirar esse aprendizado, percebe? Então, a grande mudança que a gente teve do CACD de alguns anos para cá e que vai ainda mais ao encontro daquelas características da prova que eu falei agora há pouco, de reflexão e tudo mais, a grande mudança foi essa, na temática
das redações que trabalham ainda mais com a subjetividade e que exigem ainda mais, então, uma capacidade argumentativa. Porque daí eu tenho um momento prévio ao planejamento do texto. Eu tenho mais um momento, mais uma etapa. Eu primeiro leio, entendo a metáfora, trago essa metáfora para a materialidade. Porque eu não posso fazer uma argumentação no plano das ideias só. Eu tenho que trazer para a objetividade, para a vida real. Então, eu tenho esse momento de interpretação da metáfora e, a partir disso, eu trabalho. Eu monto meu planejamento para ir para a produção textual. E para tudo isso existem essas técnicas reflexivas e tudo mais, né? É isso. Acho que já falei demais aqui. Eu me empolgo Não, às mas vezes para falar. é exatamente isso. É muito bom que deu para a gente ver realmente qual foi a evolução sobre coisas, temas até que muitos sacedistas não têm ouvido antes. E qual é a No maior mini curso dificuldade? gratuito, eu mostro um por um deles, inclusive as propostas das questões também. Então fica mais uma vez o convite para quem não assistiu, assista. Vamos dar uma olhada. E qual é a maior dificuldade de seus alunos? Você diz em relação à primeira ou à segunda fase? Talvez tenham erros da primeira que levam até a segunda, ou erros específicos de cada fase. Cara, complicado. É uma pergunta complicada. Não parece, mas é complicada. Porque cada um tem uma dificuldade, né? Tanto é que, para a primeira fase, eu tenho o curso gravado, né? Um curso gravado que vai nessa questão evolutiva, mas considerando sempre um assunto em relação ao outro, né? E aí vem os simulados nessa progressão aplicando essa teoria. Mas por que dá para a primeira fase para fazer um curso gravado? Porque os problemas, as dificuldades têm mais ou menos a mesma origem, né? As dificuldades do cara que estuda português, estuda linguagem e tal, e não sai do lugar e não entende, entre aspas, né? É justamente por conta daquilo que eu te disse do estudo fragmentado, né? Aquele estudo que a gente vê na escola, que a matéria do segundo semestre a matéria do primeiro semestre não cai na prova do segundo semestre, então eu posso esquecer, né? Aquele estudo focado mais na classificação e não no porquê da classificação. Tanto é que o meu curso teórico, pra você ter ideia, ele chama Gramática em Espiral. E por que chama gramática em espiral? Porque é justamente essa ideia de que estudar linguagem é um espiral. Quer dizer, eu tenho uma sequência didática, porque eu não consigo falar tudo ao mesmo tempo, eu preciso seguir uma lógica. Então, tem uma linha contínua, mas essa linha não é reta, de modo que o final dela está longe do começo. Não, é um espiral. Você pega essa linha contínua e enrola num espiral. Então, você tem uma evolução, mas o final está linkadinho aqui com o começo. Você ainda consegue pegar lá e dar um nozinho lá no começo, né? Porque está tudo ligado. E aplicando isso à questão reflexiva do CACD. Então, a grande dificuldade, eu vejo, para o estudo da primeira fase, os alunos que têm dificuldade com gramática, é a fragmentação, e na verdade, estudar português achando que português é uma coisa, quando na verdade é outra, né? Achando que português é uma matéria como direito, que você decora regras, né? Perdão, eu não conheço direito. Às vezes, algum especialista em direito pode falar assim, que absurdo isso que o Caco falou, direito não é isso. E falará com razão se realmente não for. Tá? Estou falando da percepção que eu tenho do direito. Então, mas como essa percepção que eu tenho do direito, essa percepção leiga que eu tenho do direito, de que é estudar regras, e o cara vai para o português com essa visão. Beleza, vou estudar português, bora lá decorar um monte de regra. E não refletir sobre aquilo e aplicar, como a gente já falou. Mas aí é possível ter um curso gravado, né? Em grupo, gravado, porque o caminho do entendimento segue uma lógica. Então, eu falo isso, dou esse exemplo,
né? Aplico aqui nessas 2, 3 questões, o cara vai acompanhando. Uma ou outra dúvida que porventura fique, né? O cara tem tem a possibilidade de fazer as questões lá no próprio grupo, né? Na própria plataforma, faz uma questão, mas são poucas as questões que acabam aparecendo, porque a gente já, com a experiência, claro, né, já vê mais ou menos quais são esses pontos. Nesse assunto aqui, o cara às vezes pensa isso, então já desconstrói aquilo, já dá 2, 3 exemplos que busquem aquilo. Eu trabalho muito com exemplos literários, não fico inventando exemplinho curto, né, só para resolver. Trabalho muito com exemplos literários, eu vou aplicando e tal. Mas existe uma lógica maior. Agora, para a segunda fase, tanto é que para a segunda fase eu só trabalho individual. Eu só dou aula particular para a segunda fase, via Skype. Aliás, para todo o Brasil, ligue já. Mas só dou aula particular por quê? Porque cada um, Amanda, tem uma história com a escrita. Cada um tem uma ideia de o que é escrever. Tem pessoas que são formadas na área de humanas, né, e têm um contato com a escrita. Hoje, por exemplo, eu tenho uma aluna que é formada em letras, mas que na letras a gente não aprende essa forma de raciocínio, e nem o gênero textual explícito, CACD. Às vezes o cara que aprende a ler sai sabendo tudo, né? E não. Então, mas ela é formada em letras, mas tem um certo contato com a escrita, ela tem uma noção de o que é escrita. Eu tenho um aluno que é jornalista, que tem uma noção completamente diferente do que é a escrita, porque é uma visão jornalística de trabalhar com lead, de trabalhar tal, né? E é bem contrário ao que é o gênero dissertativo. Tenho muitos alunos do direito, né, que já tem uma outra percepção de o que é a escrita, um trabalho muito mais técnico, muito mais objetivo e tal. Eu tenho uma aluna que é engenheira e aí já não escreve do colégio. Ela disse que a última redação que ela fez foi pro vestibular, né? Então, assim, cada um tem um contato com a escrita, tem uma ideia de o que é escrever. Durante o texto, cada um tem gente que tem mais dificuldade, por exemplo, em estruturar o raciocínio, né? Entender essa estruturação do raciocínio retórico. Tem gente que pensa nas ideias, mas que de repente não conhece a ferramenta, então o problema acaba aparecendo na hora de olhar para montar o planejamento, na hora de transpor para o papel esse planejamento, trabalha com significantes vazios, generalizações, e aí a gente ataca o trabalho por aí. Temas, né? Tem temas que determinadas pessoas vão super tranquilo nele, outros empacam naquele tema, enquanto em outro tema esse aqui empacou, o outro foi super tranquilo, né? Então depende muito, e aí outros problemas aparecem, outras dificuldades aparecem. Tem gente que vai muito bem em temas abstratos, então precisa até trazer um pouco para a materialidade. Tem gente que materializa demais, precisa abstrair um pouco para sair só do fato, né? E um pouco essa questão de falei da ideia por trás, enfim. Então, na escrita, na segunda fase, é complicado te responder qual é a maior dificuldade, porque cada um é um. Tanto é que quando eu dou os cursos particulares, eu não trabalho nem com programação, sabe? Essa ideia de, não, na primeira aula eu faço isso, na segunda aula eu faço isso, na terceira aula eu faço isso, na quarta aula eu faço isso, na quinta... Não trabalho com programação. Na primeira aula é esse tema, na segunda é esse. Na primeira, segunda, até a terceira aula ainda tem uma certa uniformidade, mas daí para frente, cada um vai seguir por um caminho, né? E aí a minha função, claro, é ver o que a pessoa tem de bom, o que a pessoa precisa melhorar, trabalhar nos pontos que ela precisa melhorar e ir desenvolvendo aquilo para juntar com o que ela tem de bom. Num trabalho, assim como tocar um instrumento, que sempre a gente pode melhorar uma passagem, melhorar uma expressividade, um trabalho eterno, contínuo, né? Mas é isso. Para a primeira fase, então, resumindo, para a primeira fase eu diria que a grande dificuldade é entender
que linguagem não é um conjunto de regras decoradas. É isso. É a hora que entende isso, que é um todo, não dá para eu fragmentar o estudo, para eu estudar, para eu fazer um negócio modular, né? Fragmentado, não dá. A hora que eu entendo isso, daí o cara entende isso, aí ele deslancha. Mas para a segunda fase, realmente, eu não saberia te responder a maior. Cada um tem a sua individualidade. Daí a necessidade de aulas individuais. A teoria da redação é sequencial. Até que a teoria eu ponho até no YouTube. E justamente por isso que a teoria da redação eu ponho no YouTube, né? Para ganhar tempo na aula particular. Para não ficar trabalhando teoria, a teoria que é igual para todo mundo. Mas a aplicação dela, né? Aí é de cada um mesmo. Mesmo. E muito estudo, eu recomendo sempre isso, né? Estudo, leitura, ler textos argumentativos, né, editoriais que seja, enfim. Mas quanto mais a gente tem de bagagem, mais a gente consegue reproduzir isso. E É isso. falando de leituras, quais são as leituras mais pertinentes para a prova? Olha, mais uma vez eu vou falar do mini curso gratuito, porque uma das aulas do mini curso gratuito é justamente falando sobre a, a bibliografia, né? Que tem uma bibliografia, vamos dizer, não tem, aliás, uma bibliografia padrão, né? Leia isso que você resolve. Aí que é interessante, depende muito de em qual momento do estudo o candidato está, né? Em qual momento... Porque, por exemplo, vamos botar, como que a literatura é trabalhada no CACD, né? A literatura no CACD não é trabalhada como a literatura do colégio. Mais uma vez, voltando ao colégio. Eu falo sempre essa questão de literatura de colégio, porque no colégio a gente tem uma noção muito dicotômica, vamos dizer assim, do negócio, né? Ou fui bem na prova ou não fui bem, né? Então, como que é a literatura no colégio? Vai cair o livro tal. Então, beleza. Às vezes o cara não lê nem, às vezes, para não dizer quase sempre, o cara não lê nem o livro. Ele vai lá, pega o resumo do livro, e vendo o resumo do livro, ele dá ali o tapinha, sabe o nome dos personagens, tem a lista, né? Nome de personagens, características dos personagens e tudo mais. É o que faz com a linguagem, o pessoal faz com a literatura. E aí ele vai e faz a prova do livro, até no vestibular, muitas vezes. Aí faz a prova do livro sobre a história. Ele tem que ter lido o livro para fazer a história, senão ele erra a questão, para responder a questão. No CACD, a gente não tem essa literatura, né? Que você tem que ter lido o livro para responder a questão. Não. Então, assim, já caiu, por exemplo, vamos botar Cobra Norato. Mas você não precisava ter lido Cobra Norato para responder a questão. Era uma questão de análise de texto. Agora, claro, se você conhece o contexto do modernismo, conhece a linguagem da Cobra Norato, né, do texto, conhece isso tudo, aí você vai entender isso com mais rapidez e com mais qualidade, né? Então, por exemplo, já caiu, vamos pegar um outro aqui que caiu. Já caiu vários, né? Caiu Graciliano Ramos, já tivemos Rubem Braga, já tivemos João Cabral de Melo Neto, né? Mário de Andrade, Clarice, que já caiu um monte, mas em nenhum desses casos, nenhum deles, você precisaria ter lido o texto que caiu. É bem importante ressaltar isso, né? Mas, conhecendo o autor, conhecendo o movimento literário, conhecendo o contexto, claro que você pega a leitura e fala, opa, tô em casa. E mesmo que, por exemplo, você nunca tenha lido aquele conto da Clarice que caiu, se você conhece Clarice, sabe em que terreno você está pisando quando você está lendo Clarice, cara, você vai pegar aquele conto, e já resolve. Uma leitura já vai ser o suficiente, né? A mesma coisa com Guimarães. Guimarães, ele tem uma linguagem dele, né? Aliás, o meu simulado no passado, no curso que eu dei ano passado, eu tinha colocado Guimarães, aí logo depois na prova apareceu Guimarães, fiquei bem feliz. Mas por quê? Porque é isso, cara. Se você lê, entende a linguagem do Guimarães, cai um trecho lá de Guimarães,
você sabe em que terreno você está pisando. Mais do que o cara que nunca leu Guimarães. Que vai olhar e falar, cara, pé, que linguagem doida é essa aqui? O que esse cara está querendo? Né? Então você pega uma linguagem modernista, diferente de uma linguagem de um autor romântico, que seja. Enfim. Então a literatura no CACD entra como a questão da cultura geral, o que é pertinente para todas as matérias. Né? Até mesmo na segunda fase. Te falei que caiu referência a Machado num ano, caiu referência a João Cabral de Melo Neto no outro ano, referência a Guimarães no outro ano, mas em nenhum deles você precisaria falar sobre o autor ou sobre aquela história específica, nem mesmo na Terceira Margem do Rio, nem mesmo. Você não precisava, na verdade, você não precisava ter lido o conto. Era entender a metáfora. Claro, se eu já li o conto, eu entendo mais a metáfora, aquilo como metáfora. Mas a metáfora sugerida pelo conto, aliás, não tem nada a ver com a metáfora que a questão queria, absolutamente nada a ver. Né? Então, assim, mas entra como cultura geral, conhece o contexto modernista, cara, quantos e quantos assuntos, temáticas sobre identidade nacional, você não pode traçar um paralelo com a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um grande momento de libertação da identidade nacional, vamos dizer assim, né? De ruptura com qualquer molde europeu. Então, é uma referência, né? Então, você fazer referências com, de repente, obras literárias e tudo mais que venham ao encontro da temática trabalhada é sempre muito interessante. Mas é cultura geral. É cultura geral. E se eu não conheço tal autor? Não uso ele não uso como referência na minha redação, eu uso outro. Eu uso o que eu conheço, né? Mas é a cultura geral, quanto mais você tiver, melhor, né? Então, o que é que a gente tem? No campo literário, é o que eu falo, né? Depende de qual momento de estudo o cara tá. Se o cara tá começando agora no estudo, aí, claro, é interessante primeiro ele se preocupar com o que vai resolver tópicos de edital. Tópicos de edital. Né? Então, claro, ele vai pegar uma boa gramática, né? Uma gramática que se adapte às necessidades dele. Nesse mini curso gratuito eu falo de várias gramáticas, tá? Eu analiso até uma por uma, que nem estaria aqui muito. E tem até um vídeo, inclusive, no YouTube também, quem já quiser pegar algo bem mais prático, é só ir lá e abrir. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube chamado Qual a Melhor Gramática? E lá eu falo de umas 15 gramáticas, né? As características de cada das que eu recomendo, né? Não vou pegar a gramática, esse aqui é um lixo que eu não recomendo, não. Mas eu falo das boas, aquela que é interessante, algumas que são mais didáticas, né, mais simples, num caráter não negativo, mas num caráter mais didático, outras que são mais completas, mais aprofundadas, mas não são tão didáticas. Então, se o cara está começando agora o estudo, às vezes nem é um bom negócio ele pegar uma gramática que tem uma linguagem muito rebuscada, né? Então, eu falo de cada uma. Daí eu falo de Hernani Terra, do Pascoal Segala, né? O Bechara, o Celso Cunha, da professora Amini Aui, né, que é uma gramática muito interessante também. Enfim, dou essa bibliografia da parte gramatical, né? Além do curso, claro, do Gramática em Espiral, que resolve bem a questão da gramática. E aí, na questão da redação, também tem algumas obras que o cara pode ler. Né? Por exemplo, tem um livro muito interessante, alguns livros curtos que dão esse primeiro fluxo, né, da redação para o cara que está começando, né? Tem um livro chamado Como Ordenar Ideias, né, do autor Edivaldo Boaventura, um livro pequenininho e bem interessante. Tem outro chamado Lutar com Palavras, que é referência ao Drummond, né? Lutar com Palavras, Coesão e Coerência, de Irandé Antunes, né? Lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos mal rompe amanhã. Esse é do Drummond. Né? E nesse ele também fala bastante de coesão, coerência, estruturas argumentativas, tudo mais. Tem aí já
um pouco mais aprofundado, para um segundo momento. Tem um livro do José Luiz Fiorin chamado A Argumentação, em que ele vai trabalhar vários aspectos retóricos da argumentação e dá para a gente trazer aquilo para o desenvolvimento argumentativo. Se já está num segundo momento da argumentação, que já entendeu o básico, né, já está querendo aprofundar o texto, enfim. Agora, eu sempre falo, né, em relação à literatura, que é a grande dúvida, então. Tomando por base isso que eu te falei de como aparece a literatura no CACD, existem algumas obras muito boas, sim, como, por exemplo, o que todo mundo fala, né, do História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. É uma obra excelente? Com certeza. É uma obra de primeiríssima categoria. Mas, se você ainda não cumpriu os itens do edital, guarda o História Concisa da Literatura Brasileira para daqui a pouco. Por quê? Como eu falei agora, o que está lá não é pré-requisito para a questão. É cultura geral. Interessantíssimo, focado, material, como eu te falei, de primeira qualidade. Não estou... e eu preciso deixar isso muito claro. Eu não estou menosprezando a leitura dessa obra. Pelo contrário, estou indicando. Mas veja em qual momento você está. Se a opção for estudar um item do edital ou estudar História Concisa da Literatura Brasileira, estude o item do edital. Óbvio. Porque você está deixando de estudar o básico para estudar o aprofundado. Não faz sentido. Mas, às vezes, o CACDista tem essa questão de querer o diferente primeiro. O cara está começando a falar, não, pera, estudar para o CACD tem que ser coisa difícil, então eu vou começar com o mais... E deixa de estudar o básico para estudar o aprofundado, sendo que o aprofundado depende do básico. Percebe? Então é um risco muito grande. Então, assim, é legal já ir tendo um contato com a literatura. Tem alguns livros menores, o Antônio Cândido, por exemplo, menor no sentido de tamanho, não de menor qualidade, né, do Antônio Cândido, né, que falam de análise de poema, o estudo analítico do poema, por exemplo, do Antônio Cândido, é um livro bem interessante, né, que vai te dando esses toques assim, de o que perceber numa análise poética e tudo mais. Né? Tem um livro do Antônio Cândido também chamado Na Sala de Aula, que também fala muito dessa questão de como você analisar um poema e tal. Isso é interessante, mas obras curtas eu recomendaria de início para você já ir pegando esse traquejo, mas primeiro se dedique ao edital. E aí, sempre interessante você ter aquele livrinho de cabeceira de literatura para você ler, sem compromisso, né? Sem compromisso. E aí, cara, você pode escolher Machado, Guimarães, Clarice, João Cabral, Graciliano Ramos, Drummond, Manuel Bandeira, Aloysio Azevedo, Euclides da Cunha, né? Ou alguns mais recentes, se gosta de poesia concreta, já vê lá Haroldo de Campos, né? Augusto de Campos, pega ali até mesmo a Cecília Meirelles, Ferreira Goulart, enfim, pegando os autores clássicos, né? E para isso, as listas de leituras obrigatórias dos vestibulares, por exemplo, são uma fonte muito boa de pesquisa, porque, no geral, eles fazem uma seleção bem interessante. No ensino médio, a gente odeia, né, essas listas de livros obrigatórios, mas depois a gente percebe que não, que são obras bem interessantes, né? E também, assim, tem muitos canais que acabam fazendo, quando saem esses livros para os vestibulares, acabam fazendo análises bem interessantes, né, sobre essas obras. Tem um canal, por exemplo, no YouTube do Centro Cultural Vergueiro, é um centro cultural aqui de São Paulo, Centro Cultural São Paulo, e eles levavam, né, professores da USP para fazer as análises das obras literárias que iam cair nos vestibulares daquele ano. E tem uns 3 anos desse projeto, está no YouTube. Então você vê, é para vestibular? É e não é, né? É e não é. Por quê? Porque você tem os professores da USP fazendo análises literárias de obras literárias de referência. Então, quer dizer, meus professores estão lá,
sabe? Então, assim, às vezes a gente fica assim com essa diferença, né? Como se tivesse um Machado de Assis para o vestibular e um Machado de Assis para o CACD, sabe? Não, não. Tem um professor da USP lá fazendo uma análise de Dom Casmurro, cara, é excelente. Significa que você precisa saber Dom Casmurro ou então você não vai fazer o CACD? Claro que não. A historinha do Dom Casmurro não vai cair no CACD. Por isso que as análises são tão importantes. Porque às vezes é mais a reflexão sobre a obra que você usa como cultura geral e você usa como bagagem para uma possível argumentação do que a historinha em si, né? Mas para você entender a reflexão, você precisa entender a historinha, percebe? Primeiro você conhece a historinha para daí entender a profundidade da reflexão, o estilo da linguagem e tudo mais, né? Uhum. Mas então é isso. O que eu diria é, em relação para o candidato que está começando agora, foca nos itens do edital, né? Com gramáticas e textos mais focados para questões linguísticas, pontos que vão te ajudar ainda a cumprir o edital, tá? Para quem está e até mesmo alguns textos de análise literária, isso é interessante, lendo textos de crítica literária, textos curtos que você resolve ali rapidinho, que não te compromete o estudo dos pontos de edital, mas já como um complemento interessante, até mesmo para subsídio para os textos da primeira fase. Como eu falei, se cai um texto de análise literária, eu já estou acostumado com a linguagem da análise literária, eu vou melhor naquele texto, já entendo mais rápido, mas não que as questões cobrem o meu conhecimento alheio ao que tiver naquele texto, não. Para o candidato que está começando na redação, esses livros mais rápidos que eu falei. Para o candidato daí que já está num ponto mais avançado do estudo, aí sim pegar esses livros mais aprofundados de teoria literária, como História Concisa da Literatura Brasileira, e para todo mundo vai tendo ali, escolhe um desses nomes clássicos da literatura brasileira e vai tendo como literatura de cabeceira, vai lendo aos poucos, quando dá, deita lá na cama, né, lê. É muito interessante, Amanda, o Kindle, né? O pessoal é até estranha quando eu falo do Kindle, porque acha que todo professor de português tem aquele apego ao papel, né? E eu leio muito pelo Kindle. E tem um aplicativo gratuito do Kindle no celular. É. Então, o que acontece? Eu estou em algum lugar, numa sala de espera, uma coisa, eu sou dublador, né? E na dublagem a gente fica muito tempo na sala de espera, né? Esperando você ter lá a sua escala no estúdio. E aí você fica lá esperando ser chamado, né? Então, cara, em vez de eu ficar no Facebook, eu fico lendo um livro, né? Eu tô lá no celular, porque eu não preciso ficar carregando meu livro para cima e para baixo, rasga a página e tudo mais. Eu tô lá no celular, mas estou lendo. Então, esse aplicativo do Kindle é bem bacana, é gratuito. Primeiro que você compra os livros mais em conta do que o livro físico, né? E segundo que você consegue, você tá em qualquer lugar, tá no busão, pô, tá lá, pega lá o seu celular, né? Em vez de ficar no Facebook e ficar lendo um livro. Então, esses pontos vão te ajudando. Aí, lendo aos pouquinhos, vai lendo aos pouquinhos, e depois que terminar, ver uma análise dessa obra e tal. Isso é bem interessante você fazer, é um processo que vai, aos poucos, você vai entender muito bem isso. Aí você acaba lendo aí um livro por mês, um livro a cada 2 meses que você lê, pelo menos você está lendo, né? Sem comprometer seu edital. Exatamente. E vamos concluir essa entrevista com a última pergunta. Como é que é o seu espaço de aulas? Como é que ele funciona? Sim. Eu dou aula online, né? Eu trabalho online, então dou aulas via Skype. Eu nem digo aulas para todo o Brasil, porque na verdade tem alguns alunos até de fora do Brasil. Hoje tem um aluno que mora em Nassau e um que mora na Inglaterra, mas os dois são obviamente brasileiros, né? E estão prestando a diplomacia, né? E tem aluno do Brasil inteiro, tem aluno do Acre, né? Tem aluno de todo canto, cara. E é bem legal essa questão, essa porta que a internet abre, né? Bem legal. Então, assim, para a primeira fase, eu recomendo o Gramática em Espiral e o Aprofundamento CACD, né? Que você pode ver naquele link do espiral.provadeportugues.com.br
CACD. Porque esses dois cursos, na verdade, eles andam juntos, né? Eles se complementam. Então, assim, eu montei separadamente por uma simples questão. Tanto para quem, de repente, quer prestar outros concursos e quer a teoria gramatical, quanto quem quer prestar o CACD e já tem a teoria gramatical, já estudou, já fez vários cursos de gramática, já está estudando aí há 3, 4 anos e só quer fazer simulados. Só quer praticar com simulados para usar os simulados, quer revisar a matéria, mas não sabe como, e aí acaba, e os simulados vão numa sequência evolutiva de conteúdo, né? Então ele consegue saber exatamente, aqui foi bem, opa, nesse assunto eu empaquei. Então vai, revisa aquilo, né? Então, e não quer fazer toda a teoria. Então seria até bizarro, né? Vamos dizer, o cara comprar um curso inteiro de 100 horas de teoria, sendo que ele já tem a teoria e só quer aplicar e revisar para não enferrujar. Então ele pode comprar só o curso de simulados, né? São 15 simulados, minimamente calculados aos moldes da prova, né? Então eu faço primeiro uma seleção minuciosa dos textos, e os textos dos simulados, eles são informativos em si. Então, eu não pego assim qualquer texto só para fazer as questões, né? A leitura do texto já contribui para o seu aprendizado. Então, eu pego por textos de análise literária, textos de movimentos literários, textos que falam sobre linguística, enfim, mas o assunto já é interessante. Então, são textos de semelhantes à temática dos textos do CACD, mas cujo conteúdo seja informativo também, né? Então, para o cara não perder tempo. E aí as questões todas elaboradas, o estilo e o tempo de realização da prova semelhante ao da prova mesmo. Então, você vai terminar o curso tendo feito 15 provas, né? Com a vantagem de ter a matéria numa evolução, você sabe exatamente onde você está na matéria, sempre relembrando as matérias anteriores, então você não chega ao fim do curso esquecendo o começo, né? E isso acompanha o Gramática em Espiral, a sequência teórica do curso Gramática em Espiral. Então, para a primeira fase, nesse curso gravado, você vai receber até um cronograma, assim, você assiste até tal aula, faz o simulado 1, assiste até tal aula, faz o simulado 2, assiste tal aula, tá tudo organizadinho. E ganha bônus, o curso de PNL aplicado aos estudos, né? Eu falei que eu estudei bastante hipnoterapia e tal, né? Cheguei a ser até trainer, né, de hipnoterapia, fiz vários cursos internacionais e tudo mais, traduzi, inclusive, algumas obras da hipnoterapia para o Brasil, e eu tenho um curso de programação neurolinguística aplicado aos estudos. Esse curso vai de bônus no Gramática em Espiral. Então, você vai preparar tanto preparar a mente, né, para o estudo, eliminar distrações, mas nada desse negócio de não gosto desse negócio de mindset e tal. Não, é mais objetivo, né? Preparar a rotina, perceber distrações, eliminar distrações, traçar objetivos, botar no papel o que você quer mudar, como vai ser feito, ver o que está funcionando, o que não está, para potencializar seu momento de estudo, até um outro momento que é o de técnicas de estudo, né? Passar em algumas técnicas de estudo e montar um cronograma de estudos, completamente adaptável. Eu dou um modelo, né? Mas aí, claro, cada um vai adaptando o seu tempo de estudo, né? Enfim. Então, você ganha bônus, né? De graça, esse curso de PNL por causa de estudos. Então, passa tanto pela preparação para o estudo, toda a teoria gramatical aprofundada, cada assunto tem 2 níveis de aprofundamento, com questões e tal, e faz o simulado CACD. No total, dá cerca de 150 horas de curso, e o valor disso é ridículo. O gerente ficou louco, né? Aquela coisa. Mas é sério, fiz a conta, sai cerca de 7, 8 reais hora aula, sabe? Mas é que é para potencializar mesmo isso. Nem isso, é pouco até menos do que isso. Mas é para potencializar essa venda, né? Liberar o acesso a isso, né? Tem a vantagem de eliminar intermediário. Então, sou eu mesmo, direto, que estou vendendo, né? Não tem um cursinho ganhando em cima no meio, sabe? Então, dá para eliminar o intermediário, dá para reduzir custo, né? Fica bom para mim, fica bom para quem está estudando e todo mundo ganha na primeira fase. Na segunda fase, daí, como eu falei, por conta dessa especificidade da redação,
eu trabalho só individual, tá? Aí você pode entrar em contato pelo cacopena@provadeportugues.com.br. Cacopena com 2 N's, @provadeportugues.com.br, tá? Aí você entra em contato. Se preferir pelo WhatsApp, pode entrar pelo WhatsApp também, é 011 9747. Não, pera, errei a conta aqui. 97478 4733. 011 97478 4733. Pode deixar pelo WhatsApp ou pelo e-mail cacopena@provadeportugues.com.br, e aí eu te explico, né, direitinho como funciona o curso, embora já tenha explicado aqui, e a gente vê um horário para começar o trabalho via Skype para a segunda fase. Então tá, perfeito. Olha, muito obrigada pela sua participação no podcast. Eu que agradeço, Amanda. E Desejo sucesso para o podcast, que ele cresça cada vez mais, que daí todo mundo cresce junto. Essas iniciativas são muito legais, né? Eu estava te falando antes de a gente começar a gravar. Eu acho muito válidas essas iniciativas dos próprios estudantes, né? Dos próprios assedistas de estarem juntos, se ajudarem, se motivarem, tirar. Tá aqui, a internet permite isso, né? E no que eu puder contribuir para essa popularização da informação, conte comigo. então tá, perfeito. Olha, gente, muito obrigada, Caco. Esperamos ter você Valeu. uma próxima vez. E, pessoal, fique ligado no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.